criar strings usando template literals. Então, assim, eu copiei esse exemplo daqui, coloquei aqui, né? E eu coloquei essa linha 8 aqui para a gente entender que até agora o que a gente sabe para concatenar uma variável com string, a gente usava assim, né? A gente fazia aqui a string, tomava cuidado para deixar espaço, para não ficar colado na variável. Colocava mais, colocava variável, mais, para fazer a concatenação, né? Inclusive aqui, ó, eu tive que colocar um /n para poder pular de linha. Enquanto que a gente usando o template literals, a gente nem precisa colocar /n para pular de linha, né? A gente já vai escrevendo de uma forma bem natural aqui, sem ficar fazendo gambiarra aqui com espaço. E a nossa variável, como a gente não usa mais, a gente simplesmente usa esse sinal de dólar e a gente envolve essa variável com as chaves. Então, aqui a gente tem duas variáveis, né? A name e a age. E a gente está usando a notação de ponto aqui porque a gente está puxando essa variável de um objeto, né? Então, aqui eu tenho o console log da de cima e o console log daqui de baixo. E a gente pode ver que ambas têm o mesmo resultado. Agora, aqui nesse exercício, ele não traduziu, mas o que ele quer? Ele quer que a gente consiga fazer isso aqui. Porque se a gente observar aqui, ele quer que a gente pegue o array failure, que está dentro desse objeto result, e se a gente observar, a gente tem os itens exatos, olha, do failure aqui. E isso é muito comum no front-end, a gente fazer isso aqui, porque você vai demorar muito tempo para digitar, por exemplo, todos os itens de uma lista. Se você quiser pegar essa lista do banco de dados, por exemplo, for um banco de dados enorme, não vai compensar você escrever um por um. Então, compensa mais a gente usar um for, né? Como ele diz aqui, ó, qualquer tipo de loop que você pode usar para fazer isso. Então, a gente já tem aqui nessa função chamada makeList, que significa fazer lista. E essa função recebe um array. A gente tem aqui um array vazio. E vai ser nesse array aqui que a gente vai fazer push dentro do nosso for para a gente iterar essa lista e começar a fazer com que esses itens eles tenham esse formato, né? Eles têm que ter uma estilização, digamos assim. Porque a gente está misturando aqui o HTML com o JavaScript, né? Então, quem não viu ainda, esse LI é uma tag do HTML. E esse class vai dentro da tag para a gente poder fazer a estilização ou a organização desses itens na tela. Então, vamos fazer o nosso for aqui. Aí a gente vai fazer o let, vai declarar o i, né, igual a 0, porque a gente quer que o index seja 0, enquanto o i for menor do que o comprimento desse array que foi passado. E mais. Aqui dentro, a gente vai precisar fazer o push dentro desse array aqui. E eu vou copiar daqui, só vou mudar o que está dentro, né? Só o miolo dele. Aqui, por exemplo, a gente vai inserir uma variável, né? Porque cada vez que ele passar pelo nosso array, vai mudar a string. E a variável, a gente sabe que ele usava o sinalzinho de dólar e as duas chaves. E aqui dentro, a gente coloca o arr de i. Eu esqueci de colocar o template literals. Aí a gente tem que colocar ele aqui. Né? Começa, abre aqui, fecha aqui com essa crase. Aí se a gente fizer um console log disso daqui, aí a gente pode ver que ele deu aqui a estrutura do mesmo jeito que foi pedido aqui.
Aí só vou mostrar então para o pessoal que não viu ainda, né, o HTML, o que seria o tal do LI, né? Então, no HTML a gente organiza os itens de uma lista dessa forma. Então, a gente tem a tag, né, para abrir e fechar a lista, e o LI é nada mais, nada menos do que o item dessa lista. Agora, o que vai determinar, né, se essa lista vai ter uma sequência, né, os números aqui, vai ser esse OL, né, que significa Ordered List, né, que seria uma lista ordenada, e aqui é Unordered, que seria desordenada. Então, aqui a gente utiliza o UL. Então, basicamente, quando a gente quer renderizar itens assim na tela, né, a gente pode não simplesmente digitar, mas a gente pode puxar de um outro lugar e utilizar o for para fazer um push e criar uma lista para nós.